Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. O programa Assunto Cidade toda noite recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje, com muito prazer, que recebemos o advogado-geral do município, o advogado André Guerato, a quem eu dou uma boa noite primeiro. Agradeço pela presença, no seu um espaço na sua agenda tão conturbada, né, tão atribulada, e deixo o espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectador da TV Ilha do Sol. Muito prazer, estou aqui, estou à sua disposição e tentar debater alguns assuntos interessantes para a nossa cidade. Claro. O programa Assunto Cidade, lembrando a todos, é transmitido pela TV Ilha do Sol, canal Futura, como o André Guerato lembrou agora, também pela Guaru TV, emissora do sistema Itapema TV a cabo, pela TV Guarujá, do sistema NET, também é transmitido pela nossa TV, canal 8, também do sistema Itapema TV a cabo, e compartilhado com você, internauta, pelo site YouTube e também na rede social Facebook. Bom, André, o advogado-geral do município é o sujeito que mais está trabalhando nesse atual mandato aí? Explica isso para o telespectador. São tantas ações, tantas coisas, mas já nós vamos falar principalmente da principal do momento, logicamente, que é a questão da água aí na virada de ano. Mas como é que tem sido a atividade da Advocacia Geral do município? Não consigo te entrevistar, poxa. Valdir, temos trabalhado muito, bastante, são vários assuntos importantes para o município. Precatórios, claro. Questão da água, procedimentos disciplinares, enfim, nós tomamos conta aí de toda a procuradoria do município, do PROCON, importante órgão de defesa do consumidor aqui da cidade. E trabalho é importante, a gente gosta do que faz, faz com muito prazer, com muita honra, é com muita honra que eu ocupo esse cargo e vou tentar fazer jus aí a toda essa confiança que a prefeita Antonieta depositou na minha pessoa e tentar desenvolver um bom trabalho para a cidade. Certo. A estrutura administrativa da prefeitura não continha a Advocacia Geral do município. Havia um cargo de secretário de Assuntos Jurídicos. Qual é a diferença? Na verdade, houve uma opção de seguir a mesma regra da União. Correto. Não é? Transformar o cargo de secretário municipal de Assuntos Jurídicos em advogado-geral do município. Mas são equivalentes. O que muda só é a nomenclatura, a denominação. Certo. A estrutura embaixo do advogado-geral do município é a mesma, toma conta da Procuradoria do município e do PROCON, a Procuradoria como um todo, que abrange procedimentos trabalhistas, fiscais, judiciais. Portanto, houve essa opção a partir de 2010 e isso foi confirmado o ano passado com a reforma administrativa. Cria um conceito de que o advogado-geral é aquele que defende os interesses do município. Sem dúvida, como também os procuradores que trabalham conosco defendem os interesses do município. E nós estamos aqui para isso. O foco do nosso trabalho, o principal foco, é justamente defender os interesses do município, buscar aquilo que melhor satisfaça tanto a população como o erário. Claro. E aí, logicamente, defender o município para que ele funcione a contento, né? Então, nada mais apropriado do que cabe à Advocacia Geral do município, então, lutar combater esses problemas que atravanquem o desempenho das pessoas, dos munícipes, dos cidadãos, como o caso da água, por exemplo. O que você pode nos dizer sobre essa questão que abalou tanto visitantes, afetou tanto visitantes quanto moradores, né? E moradores, vou te falar, muita gente vai falar, mas o Guarujá já tem falta de água, o morador de Guarujá já sofre com falta de água há muito tempo já. Só que agora o problema se agravou com a temporada. Né? Se agravou muito e a gente procurou defender o município nessa questão da água, pensando especificamente na população. Claro. Tá? Então, quando a gente percebeu que o problema era mais grave do que efetivamente ocorreu nos anos anteriores, o município promoveu
uma ação coletiva. É importante deixar bem claro que a ação que o município ingressou com relação à falta da água visa beneficiar a população como um todo. Correto. Não apenas aqueles que efetivamente ficaram sem água alguns dias no final do ano, mas para evitar que isso aconteça também em outros episódios, em outros bairros, Claro. tanto agora como nas próximas temporadas. Quer dizer, aproveitou-se um problema, né, um problema grave, um agravamento desse problema, para se buscar uma solução coletiva aí para todos os anos, todos os dias do ano. Sem dúvida, é uma ação coletiva, como eu disse. A prefeita Antonieta tentou, de todas as formas, contato com a Sabesp para resolver a questão de forma amigável. Notificamos a Sabesp antes de ingressarmos com a ação civil pública e efetivamente tentamos uma reparação aos prejuízos suportados pelos consumidores. E aí os consumidores entram, todos aqueles que residem no Guarujá, os turistas, os pequenos comerciantes, os grandes comerciantes que foram prejudicados com a falta de água no final do ano de 2013 e início do ano de 2014. Essa ação coletiva, Valdir, ela visa garantir o abastecimento de água no município através de determinação judicial e, ao mesmo tempo, indenizar todos aqueles consumidores que tiveram algum prejuízo com a falta de água. Ou seja, o munícipe pode acabar sendo indenizado por algum problema que ele tenha tido? Sem dúvida. Mesmo a ação sendo impetrada pela prefeitura? Sem dúvida, não há nenhum problema. A ação é coletiva. Lógico, o munícipe que quiser eventualmente ingressar com uma ação individual tem o direito. Tudo bem. Mas a ação coletiva proposta pelo município visa reparar o prejuízo de todos. Todos aqueles que comprovarem que tiveram algum dano, algum prejuízo em razão da falta de água. Isso só lá no final, quando a ação civil pública tiver sido julgada procedente? Só no final. Só no final, isso é arbitrado, uma indenização. Independente disso, também o nosso PROCON está à total disposição da população para as reclamações individuais. O PROCON atuou fortemente nessa questão da água, foi aos bairros, visitou vários bairros, visitou residências, condomínios, anotou o nome de todos aqueles que foram prejudicados. Correto. Mas as pessoas estão aí convidadas a irem ao PROCON, a formularem as suas reclamações, que o PROCON irá formalizar representações e pedidos de indenização para essas pessoas. Nesse momento, para que as pessoas lá no futuro venham a ser beneficiadas com essa possível indenização, o momento é apresentar o seu caso ao PROCON. É muito importante que as pessoas reúnam documentos comprovando o prejuízo, né? Enfim, comprovante de residência, alguma prova de que demonstre que houve um problema na sua residência com falta de água, que o PROCON irá cadastrar essas pessoas e nós vamos comunicar ao Ministério Público e, ao mesmo tempo, ingressar, documentar essa ação civil pública que o município entrou para efetivamente instruir a demanda com os prejuízos que os consumidores sofreram. Esse munícipe que eventualmente já tenha sido e tenha comprovação de que ele foi prejudicado, ele apresentando tudo isso no PROCON hoje, ele já estará Ele terá condições de estar resguardado com a atividade do município, sem prejuízo de eventualmente algum deles pretenderem ingressar com ações individuais. É a primeira vez que o município processa a Sabesp? No sentido... Não, é a segunda vez. Na questão da falta de água é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez, porque realmente nós entendemos que houve um caso muito grave nesse final de ano. Houve uma primeira ocasião no governo Antonieta em que a Sabesp em que a prefeitura ingressou com uma ação contra a Sabesp em função das obras que a Sabesp realiza no município, programa Onda Limpa, que eles não reparam os pavimentos que eles intervêm quando realizam essas obras. Todo mundo está cansado de saber disso, né? A prefeitura asfalta e vai a Sabesp e fura. Isso, e aí a culpa cai na prefeitura como se fosse ela quem estivesse danificando. A prefeitura ingressou com a ação, conseguiu uma liminar para obrigar a Sabesp a reparar o pavimento de todas as obras que ela realiza. A Sabesp recorreu,
perdeu no Tribunal de Justiça. Então o município agora está executando essa liminar para obrigar a Sabesp a reparar os danos causados nos pavimentos em que ela intervém fazendo obras. Então a prefeitura nessa foi vitoriosa já? Por enquanto sim, com a liminar. Certo. O mérito não foi julgado, mas são ações importantes de serem divulgadas, porque são ações que o município ingressa não para defender a ele próprio, e sim para defender o município como um todo. É uma ação coletiva. Correto. Então, na verdade, a prefeitura investe recursos para pavimentar a cidade, recursos que são dos munícipes, e esses recursos foram desprezados pela Sabesp, portanto, há uma tentativa de reparação do prejuízo. Exato. No caso da falta de água, no ambiente jurídico, logicamente, teria condições talvez de me responder, é uma coisa trivial o município, uma prefeitura processar uma concessionária por falta de água ou, de alguma maneira, há algum ineditismo nisso? Olha, em termos de baixada, sem dúvida, é uma ação inédita. Certo. Né? E eu acho que nós chegamos a um ponto que nós não queremos brigar com a concessionária. A prefeita não quer brigar com o governo do estado, não quer brigar com a concessionária, nós não queremos partir para um atrito, porque, afinal de contas, todos nós devemos prestar um bom serviço à população. Claro. No entanto, não havia como aguardar um outro desfecho em função da postura que a Sabesp apresentou à população. A Sabesp formalmente disse que a falta de água decorreu de uma pane na energia elétrica, uma queda de energia elétrica que causou uma pane na bomba que abastece o bairro da Enseada e outros bairros adjacentes. Não há como a população ficar 7, 8 dias sem água em função de um argumento desse nível. Por conta disso, e também por conta do fato de que a Sabesp, ao inaugurar a estação Jurubatuba, aqui no Guarujá, anunciou oficialmente que não faltaria água no município nos próximos 30 anos, por conta desse conjunto de fatores, não havia como o município se calar e ver a população sofrendo no final do ano e começo de 2014 com falta de água. Uma desculpa esfarrapada, poderia dizer assim. Na verdade, é uma desculpa que atenta contra o Código do Consumidor, uma vez que o fornecedor de serviço público tem o dever, que a Sabesp tem o dever, de prestar o serviço de forma eficiente, contínua e ininterrupta. Correto. Bom, e a ação civil pública, já ingressada no fórum, obteve um apoio da promotora. Sim, nós ingressamos com a ação no dia 7 de janeiro, logo após a volta do recesso forense. Já no dia 8 de janeiro nós conseguimos um parecer favorável da Promotoria do Consumidor do Guarujá, que se manifestou pelo deferimento da liminar, com fixação de multa diária para a Sabesp, e aguardamos agora a decisão da juíza da 2ª Vara Civil aqui da comarca local. Esperamos que haja aí o deferimento dessa liminar. O que a liminar propõe? O que mudaria, o que vai mudar se a justiça considera liminar, na prática? A liminar vai dar uma segurança muito maior à população. Por quê? Porque a Sabesp estará obrigada, por determinação judicial, a garantir o fornecimento de água ininterrupto à população, todos os bairros, em qualquer tempo, e em havendo algum problema operacional, queda de energia, problema de bomba, eventualmente algum dano em um equipamento, ela passará a ficar obrigada a, através de algum meio alternativo, fornecer água à população gratuitamente. Porque no episódio que nós vivemos nesse final do ano e começo de 2014, Valdir, o que nós verificamos foram pessoas indo a mercados, comprando água mineral para tomar banho. Exato. Porque não havia outra alternativa. Comprando água mineral, que ficou mais cara, obviamente, para cozinhar, né? Depois de 4, 5, 6 dias sem água. E a Sabesp, obviamente, mesmo havendo um problema operacional, ela tem a obrigação legal de fornecer um meio alternativo para o consumidor, enquanto ela arruma esse eventual problema operacional que ela tem. Então, o que nós não podemos permitir que haja um problema técnico e, nesse período, a população fique desassistida. Então, é justamente isso que a liminar visa
evitar Claro. para episódios futuros que a Sabesp seja obrigada judicialmente, e aí haveria uma imposição do Poder Judiciário com uma multa diária para descumprimento. A população, portanto, ficaria muito mais protegida do que está hoje. E a Sabesp não vai querer pagar multa, né? Uma empresa de Não. sociedade anônima. Acredito que não. E, na verdade, essa multa poderia se reverter depois em favor dos consumidores do Guarujá. No último final de semana, a Sabesp fez uma ampla campanha de divulgação na mídia, com um gerador de caracteres, com um texto bastante explicativo. Como é que você acompanhou essa divulgação, essa atividade da Sabesp? Eu acompanhei com preocupação, porque formalmente a Sabesp justificou a falta de água em 3 fatores. Aumento da temperatura, elevação do número de turistas aqui na região, que segundo ela teria superado a média normal, e justamente a queda de uma energia elétrica de um certo período que gerou uma pane no sistema de bombeamento da estação. No entanto, na divulgação que a Sabesp fez, posteriormente à posição oficial, ela omite essa pane elétrica e diz que há uma falha de manancial, ou seja, há um desabastecimento dos mananciais por conta da falta de chuvas. Na verdade, o que nós entendemos é que a população não pode ficar desassistida. De uma forma ou de outra, é necessário ter um planejamento muito melhor do que foi feito nesse final de ano, para que a população seja assistida havendo falta de água ou havendo elevação de turistas. O que nós assistimos foi efetivamente um período de 7 a 8 dias em que a população ficou sem informação, segundo constatado pelo PROCON, e desesperada atrás da água para poder realizar atividades básicas e mínimas. É isso que o município não quer que ocorra novamente. Ninguém quer, e ninguém quer, né? Ninguém quer. E isso acaba pesando contra a imagem da cidade, né? Muitos turistas acabaram, segundo as informações que se recebe, acabaram antecipando sua volta para casa, pessoas que alugaram casas e acabaram ficando sem água, quer dizer, até hóspedes do Casa Grande Hotel, segundo informação veiculada pela Folha de São Paulo. Quer dizer, isso depõe contra a imagem da cidade, que depois o visitante não quer saber se foi a Sabesp, se foi a prefeitura, né? Depois contra a imagem da cidade sem dúvida. Todo, né? Por conta disso também que a prefeitura, na ação civil pública, formulou um pedido de indenização para que a Sabesp seja condenada a pagar uma indenização pelo dano moral coletivo. Correto. Há um dano moral coletivo, uma vez que toda a coletividade foi prejudicada e a população constrangida a ficar sem água, causou um problema sério na parte turística do Guarujá, que sem dúvida alguma é uma fonte de renda importante para todos os comerciantes e para o município também. Não podia ter hora pior para faltar água do que na virada do ano também, né, André? Com aquele calor danado que estava. Sem dúvida, um calor infernal. Então, você já sabe, você pode procurar o PROCON. O PROCON fica na Rua Washington, número 719. O telefone é 3355-1232. PROCON ali na Rua Washington, no centro de Guarujá, 719, repetindo. Você pode procurar o PROCON, tanto para expor lá o seu problema, o eventual problema que tenha ocorrido na virada do ano por conta da falta de água, tanto para outras questões lá que o PROCON está sempre atento, né? O programa Assunto Cidade já vai fazer um intervalo, mas eu queria que as pessoas prestassem atenção no bloco seguinte. O advogado-geral do município, André Guerato, vai falar sobre uma atividade do PROCON que lhe interessa muito com relação ao transporte coletivo, uma multa que o PROCON aplicou na empresa concessionária de transporte coletivo, e é importante que você saiba também e acompanhe e veja como que você pode ajudar a prefeitura a administrar a cidade, até expondo os problemas, eventualmente, que você verifica no seu cotidiano. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Pitangamal, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitangamal, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamal e conheça seus produtos e serviços.
No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Wu e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado-geral do município, André Guerato. No primeiro bloco, o advogado André Guerato explicou para os telespectadores a quantas andam a ação civil pública movida pelo município contra a Sabesp. Contra modo de falar, né? Contra a falta de água, na verdade, ocasionada por questões estratégicas e questões técnicas de responsabilidade da empresa concessionária, que no caso é a Sabesp. O advogado André Guerato explicou que a ação está no fórum com uma ação do coletivo, uma ação para preservar o interesse dos munícipes, né? E, eventualmente, ao seu final, obtendo sucesso, pode vir, inclusive, a gerar aí uma indenização para aqueles que se sentirem prejudicados. Portanto, procure o PROCON de Guarujá, na rua Washington 719, principalmente se você tiver sido prejudicado por essa paralisação do fornecimento de água durante a virada do ano ou qualquer outro período. Terminamos o primeiro bloco criando a expectativa de um assunto, ou outro assunto sobre a alçada da Advocacia Geral do município, que tem reflexo no seu cotidiano. O André Guerato vai poder explicar melhor essa questão, por que o PROCON de Guarujá multou a empresa concessionária de transporte coletivo. O PROCON do Guarujá, ele fiscaliza toda e qualquer atividade que envolva direito do consumidor. Correto. Então, existiram algumas reclamações com relação à prestação do serviço de transporte coletivo, afetando diretamente o consumidor do Guarujá. Em função disso, nós determinamos que o PROCON fizesse uma fiscalização rotineira no transporte coletivo e houve uma constatação de alguns problemas no serviço prestado e oferecido ao consumidor, que ocasionaram a aplicação de uma multa pelo PROCON à empresa transitoral, no valor aproximado a R$250 mil. Multa essa que é administrativa e visa coibir que essa
violação aos direitos do consumidor persista e perdure por mais tempo. Correto. Quais foram os principais motivos que levaram o PROCON a multar a empresa? O PROCON fez vistorias em todas as linhas, constatou que havia um atraso muito grande, em torno de 40 minutos a 1 hora, em diversos trajetos, prejudicando, portanto, os consumidores, afinal, a questão do horário é prevista contratualmente, é direito do consumidor ser transportado no horário correto. Também houve uma constatação muito importante com relação à falta de estrutura nos abrigos dos ônibus, os chamados pontos. Responsabilidade da concessionária manter os pontos adequados, limpos, com uma estrutura que possa abrigar o consumidor adequadamente. Em alguns casos, os pontos não são cobertos, em outros casos, os pontos estão localizados em áreas no meio de mato, e em outros casos, que o PROCON constatou com fotos, há um risco de uma deterioração do ponto com prejuízo ao consumidor. Então, basicamente, esses dois assuntos foram os principais tópicos que o PROCON levantou na fiscalização, que ocasionou essa multa de R$250 mil. O que ocorre agora? A empresa pode recorrer da multa e pode melhora o serviço e evita a multa? O que pode ocorrer na prática? Nós temos três fatos que decorrem da multa. Primeiro, a multa ela é administrativa, a empresa tem o direito de recorrer, de questionar a aplicação dessa multa perante a Fundação PROCON, que mantém convênio com a Prefeitura. Um segundo ponto é que todo esse material que o PROCON levantou, constatou em loco, e essa multa foram encaminhados à Promotoria de Defesa do Consumidor, que apura a prestação de serviço direto ao consumidor e pode, eventualmente, promover alguma medida contra a empresa concessionária. E um terceiro aspecto também importante ao consumidor aqui do Guarujá diz respeito à necessidade da empresa estar se adequando para prestar um bom serviço à população, sob pena de serem aplicadas penalidades ainda maiores, inclusive prejudicando o próprio contrato que ela mantém com o município. Certo. Bom, no final das contas, quem vai ganhar é o passageiro, é o usuário. Sem dúvida, o que a gente está pretendendo aqui com essa atuação do PROCON é que o serviço melhore. Claro. Não há outro objetivo senão esse. O principal objetivo, sem dúvida alguma, é que o serviço seja eficiente, e para que ele seja eficiente, seguro, saudável, é importante que haja uma fiscalização, e o PROCON está atento e continuará fiscalizando mês a mês o transporte coletivo aqui no Guarujá. Correto. André, eu queria propor uma mudança de assunto. Pois não depreciando os assuntos anteriores, mas de uns meses para cá, uma palavra entrou de vez no dicionário do Guarujá, do guarujaense. A palavra precatório. Precatório. Que bicho é esse? Precatórios, para que todos entendam, não é um termo jurídico. Precatório é toda ordem judicial, uma ordem emitida pelo Poder Judiciário para que o Poder Público, no caso a Prefeitura do Guarujá, realize algum pagamento. Toda condenação que o Poder Judiciário impõe à Prefeitura gera a expedição de um precatório que visa justamente que a Prefeitura pague essa condenação ao seu credor. É diferente, por exemplo, de um particular, que o particular, quando é cobrado por alguma dívida, ele sofre penhora, ele fica com o nome sujo, vai para o Serasa, para o SPC. A Prefeitura não. O órgão público ele é cobrado pelo Poder Judiciário de uma forma diferente da pessoa física, através do precatório, que é justamente o meio pelo qual a Prefeitura pode planejar esse pagamento no seu orçamento sem prejudicar os demais serviços à população. Entendi. E no caso, a Prefeitura de Guarujá tem um problema sério com o precatório. A Prefeitura do Guarujá tem um estoque de precatório muito grande. O que é isso? Ela tem uma quantidade de condenações antigas que geraram valores muito altos. O município do Guarujá tem hoje um orçamento de 1,2 bilhão,
incluindo convênios, mas recursos próprios, recursos que vêm dos impostos, atingem 800 milhões de reais. Quer dizer, já foi Desse valor, nós temos uma dívida com precatórios de 450 milhões. Portanto, o município deve hoje mais da metade da sua receita própria com precatórios, que são condenações antigas que o município tem que pagar. Mas, ao mesmo tempo em que ele paga, ele não pode paralisar os investimentos que são feitos na cidade, o saneamento, saúde, educação, enfim. Então, nós temos que compatibilizar o pagamento dessas dívidas com a prestação de serviço. Como você mesmo disse, são dívidas antigas, né? São dívidas de anos, de governos até de governos anteriores. E por que esse problema explodiu agora? Agora, que eu digo recente, 2013. Basicamente, dois fatores provocaram isso. Primeiro, o município, até 2009, não pagou o seu estoque de precatório. Então, não foram realizados pagamentos regulares de precatórios para os seus credores. Como determinava a lei. Como já determinava ordenava a Constituição, que era em 10 parcelas anuais, não eram feitos os pagamentos, portanto, a dívida aumentou. Além de não ser paga, ela aumentou por causa de juros, gerando um estoque maior. Em 2009, surgiu uma nova regra, né? a tão falada emenda 62 de 2009. Ela estabeleceu, assim, em linhas gerais, para que todos entendam, que o município teria que pagar um percentual da sua receita para ir quitando essas dívidas mensalmente. E foi isso justamente que a prefeita Antonieta fez. Ela ajustou o orçamento a essa emenda 62 e começou, mês a mês, a efetuar depósitos do percentual da receita corrente líquida para reduzir o estoque de precatórios. Correto. No entanto, Valdir, o ano passado, 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa emenda 62. Acabou entendendo que essa regra que o Congresso fez seria ilegal, seria inconstitucional. Em função disso, todo o estoque que nós temos, nós somos obrigados agora a quitá-lo muito mais rapidamente do que como prevíamos com a emenda 62. É por isso que a prefeita fala que o planejamento que foi feito desde 2009 sofreu, sem dúvida, um prejuízo muito grande, porque a regra agora mudou. Em números absolutos, assim, em números gerais, a prefeitura teve que, se ela pagava 100, teve que pagar 200 por mês, vamos supor, um exemplo, né? A prefeitura pagava até 2013 algo em torno de R$1.800.000 por mês para quitar o estoque de precatórios. R$1.800.000 por mês, religiosamente pagos pela administração. A administração Antonieta, ela teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas 2009, 2010, 2011, principalmente porque fez uma revolução na questão dos precatórios e começou a enfrentar essa questão pagando os precatórios mensalmente. Então, mensalmente, até o ano passado, a gente pagava R$1.800.000 por mês. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal e a mudança da regra, portanto, no meio do jogo, nós seremos obrigados a pagar agora, pelo estoque que nós temos, o valor aproximado a R$3.500.000, R$3.600.000 por mês. Então, portanto, o dobro. Então não estava exagerando, é praticamente o dobro. Né? É o dobro, é praticamente o dobro, pouca coisa de diferença, mas esse valor, sem dúvida nenhuma, dobrado, acaba por inviabilizar investimentos na cidade com recursos próprios. Explica para o telespectador, André, esses precatórios eles são de obras que foram feitas, não foram pagas, desapropriações, em grosso modo, assim, a maior parte deles, pelo menos. Como você falou, são processos antigos, processos que têm aí condenações décadas de 90, 80, 90, que não foram pagos na época e que hoje geraram aí valores com juros e correções muito altos. A grande parte desses processos, desse valor de 450 milhões, equivalente a 20 processos, 20 ações
perfazem aproximadamente 92% da dívida do município. Quase tudo. 20 processos, quase tudo. E esses 20 processos, eles são relacionados a desapropriações, a indenizações e a contratos não pagos. Basicamente, nós temos essas 3 grandes categorias de problemas que ocorreram no passado, décadas de 90, início de 2000, que não foram solucionados e hoje o município é obrigado a enfrentar e a tentar quitar esses valores o mais rápido possível. Os 450 milhões que a prefeitura deve de precatório, 92% são 20 processos. 2 dezenas de processos. 2 dezenas de processos. Que nós estamos enfrentando, Valdir. Nós nomeamos, a prefeita nomeou uma comissão de servidores para enfrentar e fazer um pente fino nesses 20 processos. Contestar, dá para contestar? Contestar, porque nós temos evidências de que os cálculos não estão corretos e de que alguns atos processuais não foram praticados corretamente, portanto, gerando nulidades que o município tem o dever de lutar para não pagar a coisa errada. Nós queremos pagar o certo, pagar o correto. Ninguém prega calote. Há possibilidade, então, desse valor ser reduzido? Há possibilidade. Estamos trabalhando duro para isso. Ainda nesse mês de janeiro de 2014, estaremos apresentando um trabalho dessa comissão para o Tribunal de Justiça, para o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça, para postular a redução desse valor e tentar combater tópicos das condenações que nós não concordamos. Correto. André, vamos mudar de assunto de novo. Tá? Vamos lá. Vamos mudar, aproveitar a presença do advogado-geral do município, para você explicar para o telespectador como é que está a questão da orla da praia, aquela questão da mudança dos quiosques, da areia para o calçadão. Mais um enfrentamento que a prefeita Antonieta teve coragem de fazer. A gente sabe que a orla da praia pertence à União, a areia, enfim, a orla da praia são bens pertencentes à União Federal. E o município, sabendo da importância da orla e sabendo que o comércio ali se desenvolve de uma forma que tem que ser organizada e ordenada de acordo com a legislação, celebrou um TAC com a União Federal em 2010 para ordenar as atividades comerciais que ali se desenvolvem. Mas isso, Valdir, isso ocorreu de uma forma discutida com a população. Ao mesmo tempo que a Prefeitura celebrou o TAC, implantou o projeto Orla, não é? Que visou, basicamente, discutir com os quiosqueiros, com os comerciantes, com a população, a melhor forma de aproveitamento da praia, ordenada e nos termos da lei. Não é? Então, o que o TAC visa, e essa comissão visa efetivamente realizar, é que o comércio realizado ali na praia, em todas as praias em que o TAC funciona, seja legalizado e ordenado. Um bom exemplo de que isso vem sendo feito com bastante sucesso é justamente a bandeira azul na Praia do Tombo. Embora a bandeira azul seja um projeto do meio ambiente, né, em vários aspectos ele tem a regulamentação da sua atividade como forma de garantia da permanência da bandeira azul, que é um orgulho do Guarujá. Claro. É um orgulho do Guarujá ter uma praia reconhecida internacionalmente. Mas precisa cuidar, né? Precisa cuidar, ordenar e seguir a legislação para que isso permaneça. É um atrativo importante para o nosso turismo. Né? Então, assim, é um exemplo de ações decorrentes do TAC da União e do projeto Orla que visam dar um atrativo ainda maior à população na Praia do Guarujá. Mas não há um prazo ainda para a mudança dos quiosques? Então, nós apresentamos um projeto para a SPU, porque tudo tem que ser aprovado pela SPU e pela AGU. O ano passado, elaboramos um projeto, apresentamos para a SPU e para a AGU. Houve uma necessidade de uma complementação desse projeto para melhor definições de alguns conceitos. E agora, em fevereiro, nós teremos uma audiência com esses 2 órgãos para evoluir nessas tratativas. Tá certo. Bom, o programa Sua Cidade está chegando ao final. Vamos terminar antes de dar um último recado do telespectador.
Se você tem algum débito, alguma pendência tributária com a Prefeitura de Guarujá, você tem até o dia 9 de fevereiro agora, de 2014, para aderir ao Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal. Pelo Refis você pode parcelar seu débito e, dependendo da quantidade de parcelas, até escapar um pouco aí de multa e juros. E também relembrar a todos que a Prefeitura Municipal de Guarujá mantém um canal de comunicação com o público, que é a Ouvidoria Municipal. Você pode mandar um e-mail para ouvidoria@guarujá.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 3355-4211 ou o 0800 773 7000. A Ouvidoria Municipal, por onde você pode dialogar com o poder público, apresentar ali, você recebe um protocolo para acompanhar o seu processo e ver onde que vai dar a sua reclamação, para ver se é resolvida. Queria agradecer muitíssimo a sua presença, todos os seus esclarecimentos, e já vou começar a cobrar da Meri uma nova entrevista para a gente poder elencar aqui e conversar sobre os problemas, as questões que ainda ficaram pendentes, que nem teríamos tempo de conversar sobre todas. Perfeito, Valdir. Deixar um espaço para você dar uma última mensagem. Eu agradeço o seu convite. Sempre que formulado, estarei aqui, estou à disposição. Eu brinco, mas eu sei das atribulações. Imagina, estou à total disposição para discutirmos e debatermos os assuntos da nossa cidade. Quero mandar um abraço especial a todos os telespectadores do seu programa. Estamos à disposição de todos os munícipes na Advocacia Geral do município. Lá no PROCON, também o nosso PROCON é premiado na região. Nós temos o coordenador regional do PROCON, Alexandre Cardoso, e todos os nossos procuradores à disposição, inclusive na questão do Refis, para alguma dúvida, algum esclarecimento. Nós somos pagos com dinheiro público e temos a obrigação de atender bem ao contribuinte. Obrigado, André. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Boa noite a todos.